basicamente com gases, né? É quando um gás mais quente sobe e, por consequência, o mais frio desce. Então você está tendo uma transferência de calor, né? De um local para o outro, certo? Certo. Isso, isso aí é então uma coisa que você vê na prática, né? Por exemplo, onde que isso acontece? Não só com gás, né? Com gás e líquido acontece. Acontece, por exemplo, no ar-condicionado. Por que que o ar-condicionado fica na Fica em parte de cima cima. da casa sempre? O professor até já falou dado esse exemplo, que o ar-condicionado sempre ficava em cima e o aquecedor sempre ficava embaixo. Exato. Sabe um outro exemplo aí de convecção? Praia, não? Praia? Como assim? Me explique. Bem, a areia, ela é quente durante o dia e fria durante a noite. A água, ela é fria durante o dia e quente durante a noite. Aí fica sempre fazendo essa troca do vento, por causa que o calor da areia sobe, aí nisso ele vai até lá em cima, vai meio que um giro, uma troca, vai até a água, daí nisso esfria e vem de novo pra praia. Por isso que os guardas estão sempre indo, tendo um vento, tipo, pra longe da praia, né, no sentido longe do mar, sabe? Pode ser. Beleza. Outro exemplo que eu vou dar aqui para você é o geladeira, É verdade, né? né? Por que que o congelador fica na parte de cima, de modo geral? Para que o ar quente suba, né? Por consequência, o ar frio do congelador vai descer, certo? Certo. Ajudando na refrigeração das coisas de dentro. Ah, outra coisa também legalzinha aí. Quando você ferve água. Você já percebeu as bolhas de água, as bolas de água vão subindo, né? É, Borbulhando e tal? eu ia dar esse exemplo também. Elas explodem por causa da diferença. No, em cima elas explodem por causa da diferença de pressão? Não, né? Não. Não, nada a ver pressão. Nada a A ver gente está com isso. falando só de convecção. Então, o que que Exato. acontece? A água mais quente, como ela é um fluido mais quente, então ela tende a subir, né? Então, a água que a panela esquentou embaixo, né? Vai Uhum. subir, e daí dá aquela coisa de borbulhar, né? De subindo, descendo, borbulhar, é isso, né? É. Beleza. Então, uns exemplos aí. Condução. Você sabe o que que é condução com as suas palavras? Condução. Não é um nome muito. Não, não me é estranho. Não, é estranho, exatamente. Não me é estranho. Pelo menos eu tô tentando entender. Condução, ele ocorre quando, vamos dizer assim, uma parte de um objeto conduz, não tem uma palavra melhor para isso, mas ah, é, exalar não é mais Movimento expandir. expandiu. Expande o calor para outras partes do objeto. Um Ah, exemplo muito clássico disso é o cabo da panela. Quando entendi. Porque você não está esquentando o cabo da panela. O que você está esquentando é a parte de baixo da panela. Só que o calor é conduzido pelas partículas da matéria da panela, né? Num ponto de Hum, vista microscópico, até o cabo, né? meu Outra professor até coisa que chegou. acontece é numa barra, né? O meu professor até chegou a dar um exemplo parecido com isso, só que ele não usou tipo de condução. Ele falou: se você pegar um garfo e colocar na boca do fogão aceso, você colocar só a ponta do garfo, segurar uma outra ponta, você vai se queimar. Sim. Mas é meio óbvio, né? Outra coisa É. que é meio óbvio. Ah, por aí vai. Outra forma de condução, cara, é quando, por exemplo, tá muito frio, né? E daí a gente coloca a mão num pedaço de ferro, né? Nossa. A gente percebe uma espécie de queimadura estranha, uma queimadura ao contrário.
Por quê? Porque tem muita energia, calorias, saindo do seu corpo e entrando no ferro, entendeu? Uhum. Um alumínio, qualquer bagulho metálico que seja, tem que ser metálico, porque os metais, eles conduzem melhor calor, certo? Como, por exemplo, Certo. essa barra de metal aqui. Ela está sendo esquentada nessa ponta, mas aos poucos ela está conduzindo calor até a outra ponta. Beleza? Beleza. Beleza. Muito bem. E tem a radiação também. E aí, qual é o pó da radiação? Deixa eu adivinhar, irradia calor? Tudo aqui é formas de irradiar calor, Hum. de passar calor de um objeto para outro, coisas assim. Tudo aqui é isso. Então o óbvio não foi o O óbvio. mecanismo que ocorre na radiação, ou talvez irradiação, sei lá, não lembro a palavra exata. Mas como o próprio nome diz, tem a ver com radiação, né? Tem a ver com, vamos dizer assim, ondas eletromagnéticas, certo? Ou Uhum. seja, é o que acontece é quando ondas eletromagnéticas transmitem calor. Um exemplo disso acontecendo é o Sol, manda calor, Bacana. puta que pariu pra cá. Outra forma é o micro-ondas, aquece as coisinhas. Uhum. Bem, micro-ondas eu não vou usar como exemplo porque é um caso muito específico, mas outro exemplo é a garrafa térmica, né? Por exemplo, o que acontece na garrafa térmica? Bem, a gente coloca café quente nela. Uhum. O café, ele irradia calor. Ele, na verdade, ele irradia das três formas: convecção, condução, né? Vamos dizer assim, o ar quente do calor sobe, o ar quente do café sobe, ele tenta passar calor para as paredes por meio de condução, né? Mas uma outra forma é irradiando energia. Todo objeto que tem energia, que tem alguma temperatura, ele irradia. Ele irradia. A gente não vê de modo geral porque isso normalmente ocorre na frequência de ondas, né, do infravermelho. O nosso olho não enxerga, certo? Mas Certo. se você pegar aquelas câmeras lá infravermelhas, você vai ver, né? Aquelas partinhas mais vermelha, né? Menos vermelha, etc, né? Uhum. Você já deve ter visto uma imagem infravermelha, certo? Já Então, sim. com certeza. Então, aquilo ali o que é? É o seu corpo irradiando calor, né? Muito bem. Então, são essas formas aí, beleza? Beleza. Muito bem. A outra coisa que seu prof passou foi, pelo que eu estou a ver aqui, foi essa equação do calor do Fourier. Ele não vai fazer conta com essa equação, tu falou? Assim, eu até colocou lá o cálculo, só que eu acho que ele não vai fazer, por causa que ele, não, ele disse que não cobra, não cai muito. Ah, Ah, deixa eu parênteses ali. travou de novo a net aí. É, ele disse que ele colocou a fórmula, só que eu acho que o que ele tinha falado é que ele não ia colocar muito disso, por causa que não cai muito. Ah, não? Tô pensando aqui se a gente vai fazer conta ou não. Ah, tá, perdão, perdão. Porque se ele não vai cobrar muito, né? Bem, ah, ele não chegou a falar ainda da equação do calor, tipo, essa aqui, ó, que macete. Não, ele, a gente acabou de entrar no conteúdo, literalmente. Ah, entendi. Bem, eu vou te ensinar o que macete já, então. Que é a equação mais importante dessa matéria, de longe. Hum.
Aqui, 63. Bem, tudo isso que eu estava falando para você, né, é baseado em leis da natureza. Em especial, a primeira lei a lei zero da termodinâmica. O que a lei zero da termodinâmica nos diz? Ela diz que quando você coloca em contato dois corpos, eles tendem a entrar em equilíbrio térmico, ou seja, ficarem na mesma temperatura. Ok? Ok. Você vê isso acontecendo o tempo todo. Se você colocar um copo de água gelada na pia, deixar ali, logo logo ele vai esquentar, certo? Certo. Porque ele quer entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Se você colocar cubos de gelo num copo de água morna, Os o cubos gelo vai contêm energia. derreter e Ah, a água vai esfriar. Porque tanto o gelo quanto a água entraram em equilíbrio térmico, entraram numa espécie de, entre aspas aqui, não só a temperatura água, média entre eles, certo? não só a água, como o copo, que também vai Um tentar copo, esquentar. todos os objetos ali em questão vão entrar em equilíbrio térmico. É, muito bem observado. Vamos pensar mais um pouquinho. Bem, daí o que que é esse calor que eu estou tanto falando? Energia, né? A mesma energia que você estudou lá na física no primeiro ano, Uhum. que era lá o Joule, né? Que é o de Joule lá. Tchau. Isso. Muito bem. Só que aqui a gente costuma falar calorias também, não só Joule, a gente fala de calorias, Ah, que é algo que nós estamos mais acostumados a trabalhar no nosso cotidiano quando a gente fala de calor. Muito bem. Então tá bom. Daí aqui ele falou um monte de asneira para chegar nessa equação. Quero que você anote ela. É o que macete. Para você lembrar, né? Que macete. Agora, ele colocou teta, né? Mas esse teta é temperatura. Então, se você quiser colocar delta T, pode ser em vez de delta teta. Ok? Terminar de copiar, me fala. pronto. Prontinho? Tudo bem. Muito bem. Agora, anotado isso, eu quero te falar sobre cada um desses elementos. Isso aqui é o calor. Ou seja, é a energia que o objeto recebe ou que o objeto perde. O que ele Ok? vai representar o calor? Sim, que é calor. Beleza. Eu só quero que você tome um cuidado aqui, porque eu vou falar sobre dois calores. Dois calores. Ah, em especial, esse calor aqui, muito bem, que é o calor que ele recebe, ok? Ou perde. Grave isso. Esse calor aqui, ele é medido em joules ou calorias, né? Unidade de energia. Isso aqui é energia. Beleza? Ah, É o quanto ele perde ou recebe, mas para quê? Né? Para quê? Para o que está aqui do outro lado, para variar a temperatura. Porque você pode receber ou não calor. Você pode ou não receber calor para crescer, ou para variar ou não a sua temperatura. Você pode também receber calor para mudar o estado da matéria, né? Tipo, a coisa tá sólida e vira líquida, por exemplo. Não ah, é mesmo? É um jeito. É um jeito de usar o calor, né? tipo manteiga. É. Então, a ideia é essa. Só que aqui, nessa equação, ela trata apenas dessa questão que nós estamos falando aqui sobre variar a temperatura. Beleza? Beleza. Tá bom. Tendo em vista isso,
que é o M aqui? Chuta, né? É macaco, claro que é a massa, né? Isso É, mesmo. M de massa. Então, obviamente, quanto mais massa, né, mais energia vai precisar receber para alterar a temperatura. Beleza? beleza. O que é o Czinho? Czinho é calor específico. Olha só a palavra calor aparecendo de novo, né? Mas Hum, você não pode confundir. Os alunos, eles costumam confundir. Agora, vou falar sobre isso agora para você nunca mais confundir, beleza? beleza. Ó, calor específico, esse Czinho. O que significa calor específico? Olha o nome, calor e específico. A parte do específico tem a ver com o tipo de material específico que você está trabalhando, né? Então, especificamente para a água, isso aqui tem um valor, para o alumínio tem outro valor, para o ferro tem outro valor, para o, sei lá, madeira tem outro valor, e assim vai. Beleza? Então, o C seria como se. É, é como se fosse aquele negócio específico do ponto de. Ah, esqueci. Sim, da dilatação. Isso, Exatamente. dilatação. Exatamente. É a mesma ideia. Cada material vai ter lá um coeficiente de dilatação, e aqui cada material vai ter um calor específico. Beleza? Beleza. Então não confunda. Quando ele falar assim, o calor que ele recebeu para aumentar a temperatura foi 200 joules. Esse é Aqui o é que? 200 Esse é o joules. refrigerante. Esse é o quê? Isso. Daí ele vai falar assim, o calor específico da água é 300 joules por Celsius por quilo. Então Ah, é esse é o C. aqui. Exato. Tudo bem. E esse último cara é o ΔT, que é a variação de temperatura. A temperatura final menos a Finalmente inicial. inicial. Isso. Então, de modo geral, se você quiser saber a variação, né, da temperatura, ou quanto de calor precisa para variar essa temperatura, você vai usar essa fórmula aqui. Né? Só essa fórmula já é suficiente. Então, vamos ver o exemplito. Muito bem. Um corpo de 200 gramas, beleza, já falou a massa, veja que está em gramas. Muito cuidado Uhum. com as unidades aqui. É constituído por uma substância de calor específico, 0,4 caloria grama por Celsius. Esse é o Olha C. só, aqui tá grama, aqui tá grama. Não precisa não converter, então, tá bom? Beleza. Vai deixar tudo em grama. Porque se você convertesse esta merda para quilograma, você teria que converter essa aqui também. Essa é a Converter verdade. aqui não vai ser muito legal. Você vai ter que dividir por 1000, fazer outras paradas aí, beleza? Beleza. A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35, ou seja, uma variação de 30 graus. Então, Então se eu quero. ficaria Q igual a 200 vezes 0,4 vezes 30? Sim, mais conhecido como 2.400 calorias. E Calorias. você está obtendo aqui em calorias, uma vez que a unidade do Czinho era calorias, né? Uhum. Muito bem. Que quantidade de calor deve ceder para que a temperatura diminua 15 graus? Então a gente não sabe onde começou, onde que parou. A gente sabe só a variação, foi 15. Negativo, certo? Certo? Então no delta teta aqui ele já coloca 15. Na verdade, menos 15, né? Uhum. Para que então eu tenha uma perda de calor. Toda vez que a minha temperatura diminui, eu perco calor. Perdi energia. As partículas estão se movendo mais devagar. Então perdeu energia. Né? Pense num ponto de vista microscópico, né? Tá? Temperatura nada mais é que grau de agitação das partículas. Então, se você Uhum. está diminuindo temperatura, está diminuindo calor. Tudo bem. Ou melhor, tá perdendo calor, calor negativo. Capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É uma coisinha chata, que não importa muito. Mas se te pedirem, vai ser simplesmente calor dividido por ΔT, ou simplesmente massa daquilo que você estiver trabalhando, vezes calor específico. As duas vão dar a mesma resposta, obviamente. Beleza? Tá. Então, capacidade térmica, massa vezes calor específico, ou calor por ΔT. Então, Uhum. easy, né? Bem easy. Já está bem adiantado aí em relação aos seus colegas.
Já vai poder ensinar eles. Vou te mandar esse exemplo e vou pedir para você fazer um. A gente tirei foto de tudo já até. Oi? A gente tirou foto de tudo já até. Ah, sim. Bem, então eu quero que você faça por hora 50 e a 51 só, tá bom? Para as Tá outras bom. eu explico um pouco mais das coisas.
A última demorou, mas foi. Ah, você e seu quadrinho. Tá vendo? Capacidade térmica, muito bem. Achou. Depois, feito ali. A outra ele queria só a temperatura final e era um Pega procedimento. esse treino. Quer que eu explique mais ou menos o que Eu foi a minha ideia? Porque eu achei que ficou meio complicado isso aqui. entendi tudo, velho. Relax. Ah, então Só tudo coloca ok. a temperatura lá, né? A unidade, né? Ah, perdão, Graus perdão. Celsius. Então a Esqueci temperatura disso. final você encontrou menos 10 graus Celsius, foi isso. Uhum. Porque daí vai dar uma variação de 20. É Negativo com negativo. verdade. Negativo com negativo. Bem, vamos ver a próxima aqui. É, Bem, eu quero ver como é que é esse exercício. Esse negócio de potência, potência, potência. Aqui, ó. Aqui, ó. A temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é 0,5 sobe de menos 10 a 30. Em quantos minutos será realizado o aquecimento? Com uma fonte fornece 50 calorias por minuto? Muito bem. Então a gente sabe quanto de calorias essa fonte dá por minuto. Se a gente descobrir a quantidade total de Entendo. calorias que precisa, certo? É só dividir por isso que você vai encontrar a quantidade de minutos, certo? Certo. Ah, Ubarashi. Então, como é que vai ficar aqui, né? Achamos já que a variação foi 40 graus, é claro, de menos 10 para 30 é 40. Jogamos na fórmula, temos a massa, temos o calor específico, encontramos então 2.000 calorias. Então ele precisa de 2.000 calorias para fazer esse procedimento, de menos 10 para 30. 2.000. Só que ele recebe 50 por minuto. Então, quanto tempo vai demorar, quantos minutos vão demorar para de 50 em 50 dar 2.000, né? Bem, você pode Bom, fazer a uma gente já regra de três tem. ou pode fazer uma divisão direto, né? Uhum. Certo? Pegou a ideia? É, Então tá bom. eu Tem acho. uma coisa aqui, ó. Corpo de massa 200 gramas aquecido fonte de potência constante. O que que é potência? Potência é energia por tempo, cara. Tipo o seu chuveiro lá, 5.000 watts. Aqueles 5.000 watts significa que são 5.000 joules por segundo. Então é joule por segundo, energia por tempo. Certo? Aqui também, ó. Uhum. Calorias por minuto, energia por tempo. Então ele mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. É óbvio, né? O tempo está passando, tá injetando calor no sistema. Se está injetando calor no sistema, a temperatura sobe, certo? Certo. Certo. Muito bem. Ah, entendido isto. Entendido isto, tá bom. Então, o gráfico já está nos dando uma série de informações aqui. O que que ele está querendo, né? Determine a capacidade térmica do corpo, ou seja, o M vezes C, ou o calor dividido pela temperatura, certo? Certo. Então a gente precisa achar tudo, tudo. Bem, a gente sabe que a temperatura aqui, pelo menos do 0 ao 30, foi de 20 para 60, ou seja, variação de 40 graus. Delta T já tem, então. Precisa do calor agora, né? Certo. A gente sabe que foram 30 minutos injetando 200 calorias por minuto. Então vai ser 200 vezes 30, 6.000. Então Uhum. por isso que o capacidade térmica é 6.000 por 40, beleza? Beleza. Easy, né? Show de bola. Então agora tu tem o 52, 53 e 54 para fazer, beleza? Misericórdia, tá? Vai lá, vou no banheiro, já volto. Mas ficou interessante mesmo, podia estar acabando a
Perfeito? Diga. Eu consegui resolver o 52 e 54. O 53 eu vou deixar pra poder te mandar depois, tá? Pode ser? Vou te mandar os dois aqui. Como quiser, manda foto aí do que você fez. Só um segundinho, ver se tudo direitinho. Pronto. Tudo certo? Vamos ver. Ah, parece que sim. Vamos ver aqui. A primeira. Jogou os dados, isolou, cortou o que deu ali. Acho que você fez essa conta na calculadora, né? 72 dividido por 300, mas beleza. Isso. Tem É, algumas coisas que eu pego pra fazer na calculadora, tem algumas que eu faço na mente. tá. Na 52, a unidade do calor específico não é só a caloria por grama, é caloria por grama por grau Celsius. Bom, cuidado com as unidades aí. Tirando isso, beleza. Ah, é verdade, eu esqueci de fazer isso. Beleza. Tá bom, tenta fazer depois a outra lá e me manda, beleza? Beleza. Então tá bom. A gente se fala. Abraço, valeu. Tchau, pessoal. Muito obrigado.